Olá, estamos de volta com o Senado agora. O corpo do senador Luiz Henrique da Silveira, do PMDB de Santa Catarina, foi enterrado na tarde desta segunda-feira em Joinville. A presidente Dilma Rousseff e uma comitiva de senadores foram prestar as últimas homenagens ao político catarinense. A repórter Glauciane Lara traz as informações. O senador Luiz Henrique foi velado desde a noite de domingo no Centro Eventos Carl Hansen, em Joinville, Santa Catarina. O ginásio, com capacidade para 5.000 pessoas e quase lotado, foi construído por Luiz Henrique quando era prefeito da cidade. O velório teve pronunciamentos de autoridades e apresentações culturais, uma homenagem ao senador que era amante das artes. A presidente Dilma Rousseff foi ao velório e lembrou que Luiz Henrique trouxe o balé Bolshoi para o Brasil. O senador Jorge Viana, amigo de Luiz Henrique, falou em nome do Senado. Lembrou o compromisso que ele tinha com o desenvolvimento do país. Em entrevista, o senador Valdir Raupp, presidente do PMDB, lembrou que Luiz Henrique participou de votações importantes, foi relator do Código Florestal e autor de proposta para a unificação das alíquotas do ICMS. Cerca de 20 senadores vieram ao velório, em comitiva do Congresso com o Palácio do Planalto. Após o velório, o corpo foi levado em carro dos bombeiros ao cemitério municipal de Joinville, onde o senador Luiz Henrique foi enterrado. Glauciane Lara, de Joinville, para a TV Senado. Senadores de vários partidos relembraram nesta segunda-feira a importância de Luiz Henrique para a política brasileira. É um momento assim muito triste para todos nós, né? Para Santa Catarina, para o Brasil, porque nós precisamos tanto de líderes fortes, capazes. E o Luiz Henrique tinha todas essas características. No Congresso Nacional, as bandeiras do Brasil e do Mercosul amanheceram a meio mastro. No Senado, a primeira homenagem foi na Comissão de Direitos Humanos. Uma audiência pública foi cancelada em respeito a Luiz Henrique e ao ex-deputado federal Mendes Ribeiro, que também faleceu neste domingo. Eu diria que o Brasil, ontem e também hoje, por um bom tempo, há de chorar a morte do deputado federal Mendes Ribeiro Filho e do nosso senador, ambos meus amigos. Eu passo a fazer esse pronunciamento, que eu tenho certeza não é só meu, é da Comissão de Direitos Humanos, é do Congresso Nacional, e eu tomo o direito de dizer, é o pronunciamento que representa a grande maioria do povo brasileiro. Os senadores lamentaram o falecimento. Luiz Henrique dignificou e honrou a política brasileira. Então, ele deixa um vazio enorme na política, não só de Santa Catarina, porque ele sempre, a mão dele esteve lá, nas sucessões do Estado, no seu município, lá de Joinville. E o Luiz Henrique, então, esse vazio vai ser difícil de preencher. Uma pessoa que ocupou tantas posições na vida pública, e não só ocupou as posições, marcou todas as posições que ocupou, com dedicação, com trabalho, com ousadia, com visão. No gabinete do senador, uma funcionária recebe recados e informa sobre o enterro. Na sala em que Luiz Henrique despachava um pouco das suas paixões, obras de arte e música clássica, que ouvia enquanto trabalhava. O catarinense foi um dos responsáveis por trazer para o Brasil, em 2000, quando era prefeito de Joinville, a única filial do balé Bolshoi fora da Rússia, um projeto que promove a inclusão social. Na parede da sala, a lembrança de um colega de quem foi braço direito, Ulisses Guimarães. Grande companheiro de Ulisses Guimarães, sempre ao lado dele. Certamente foi um aprendizado importante. Ele se tornou um dos expoentes da política catarinense, né? Uma das maiores lideranças da história de Santa Catarina. O senador Luiz Henrique concedeu uma entrevista exclusiva à TV Senado um mês antes de morrer, ao programa Histórias Contadas. Ele falou sobre temas da atualidade. Investigações de políticos. Eu avalio o que tem sofrido de pressões, tanto o doutor Moro quanto o doutor Theori, né? Mas eu não tenho dúvida de que
A justiça brasileira prestará um grande serviço à democracia, apurando os fatos. Crise política. Essas medidas, a presidente disse na campanha que as não tomaria. E ao tomá-las, ao tê-las que tomar, ela não tem alternativa, ela tem que tomar essas medidas. Isso dificulta também a compreensão e o apoio do povo brasileiro. Crise econômica. A maior crise que nós vivemos aqui é uma crise de confiança, porque tudo o que ocorreu nos últimos anos foi exatamente ao contrário do que o governo, através de seus agentes da Fazenda, anunciavam. Guerra fiscal. A convalidação, reconhecer a legalidade desses incentivos com os quais nós atraímos empresas de outros estados e do exterior, a maioria do exterior, foi uma decisão correta. Autonomia do Banco Central. Em todos os países desenvolvidos, o Banco Central é autônomo. E é importante que ele seja um órgão de Estado e não um órgão de governo. Michel Temer na articulação do governo. Eu vejo dificuldades para o presidente Michel, se realmente o presidente da Câmara se tornou autônomo, ou está se pondo autônomo em relação ao vice-presidente da República e ao presidente do partido. Manifestações populares. O nexo de ligação entre os eleitos e os eleitores é cada vez menor. E a credibilidade dos partidos políticos vem desabando dia a dia. Parlamentarismo no Brasil. No momento que nós evoluímos para o voto distrital, para a lista partidária e para o financiamento público das campanhas, para os programas de TV ao vivo, com o fim dos comerciais, com eleições a cada 6 anos, nós podemos instituir o parlamentarismo. Ainda nesta edição você terá mais informações sobre as últimas homenagens ao senador Luiz Henrique. Nesta semana, a pauta de votações do plenário inclui projetos da reforma política e matérias do interesse dos idosos e de quem ocupa imóveis à beira-mar. O primeiro projeto na pauta regulamenta o uso dos chamados terrenos de marinha, a faixa de terra de 33 metros medidos a partir da praia. Pelo projeto aprovado na Câmara, os municípios vão receber 20% do que a União arrecada em impostos sobre essas áreas, cerca de 850 milhões de reais por ano. A medida alcança 240 cidades brasileiras. O texto também reduz em 60% as taxas de ocupação cobradas pelo governo, o que deve beneficiar 15 milhões de pessoas. Pelo projeto, as dívidas dos ocupantes dos terrenos de marinha com a União poderão ser parceladas em até 60 meses. Também estão na pauta 3 projetos sobre a reforma política. Eles tratam do financiamento das campanhas eleitorais e da prestação de contas dos candidatos na internet. Mas a votação pode ser adiada. Senadores apresentaram requerimentos para que as matérias voltem a ser examinadas pela Comissão de Constituição e Justiça. O plenário pode votar ainda um projeto que estabelece em 60 anos a idade mínima para o idoso receber o benefício de prestação continuada. Hoje, o benefício de um salário mínimo é pago a quem tem mais de 65 anos. Os senadores também podem analisar um projeto sobre as carreiras de engenheiros, agrônomos e arquitetos que trabalham no serviço público. As atividades desses profissionais serão consideradas exclusivas de Estado. A reforma do Código Penal vai ser votada em regime de urgência no plenário. A primeira das 3 sessões extraordinárias para debate do texto está prevista para esta terça-feira, às 5 da tarde. A proposta aumenta penas e inclui a corrupção na lista dos crimes hediondos. Uma comissão de juristas preparou em 2011 a primeira versão do novo código.
O texto passou em seguida pelo exame de comissão especial, que tinha como relator o então senador Pedro Tax. O passo seguinte foi a Comissão de Constituição e Justiça. Em dezembro passado, o hoje ex-senador Vital do Rego apresentou o relatório. Essa versão é a que vai ser votada pelo plenário. O projeto aumenta as penas dos crimes contra a vida. Por exemplo, a pena mínima do homicídio sobe de 6 para 8 anos. A progressão de regime, ou seja, a passagem do regime fechado para outro mais brando, fica mais difícil. Hoje o preso adquire esse direito após cumprir 1/6 da pena. A proposta eleva para 1/4. A corrupção entra no grupo dos crimes hediondos, que são tratados pela lei com mais rigor. Por exemplo, o réu ou condenado não tem direito ao indulto, e os prazos para mudança de regime e liberdade condicional são maiores. Outra novidade no texto do novo Código é a tipificação dos crimes de terrorismo e de Caixa 2. A senadora Ana Amélia defende o rigor contido na proposta. Eu sou favorável ao aproveitamento daquilo tudo que tiver consenso dessa matéria, entre elas, por exemplo, que é a novidade de tornar crime hediondo a corrupção, porque a corrupção está sangrando os cofres públicos nacionais, seja no município, no estado ou na União, e tirando o dinheiro que falta para a saúde, para a educação, para a segurança pública, para tantas outras áreas. A conselheira da OAB do Distrito Federal acha necessário atualizar o Código, incluindo a corrupção entre os crimes hediondos. Para ela, entretanto, aumentar as penas não inibe a criminalidade. É preciso tornar a justiça mais rápida e efetiva. A partir do momento em que eu tenho um crime cometido e uma primeira audiência num processo para ser realizado dali a 2, 3 anos, é uma sensação de impunidade não só para quem sofreu o crime, para a sociedade como um todo, e a certeza da impunidade muitas vezes para quem cometeu o fato, né? Então, eu acho que existe uma necessidade de uma reforma geral na estrutura do judiciário, talvez com mais juízes, mais defensores, mais promotores, para um procedimento mais célere. A reforma do Código Penal aguardava votação na Comissão de Constituição e Justiça. Um pedido de urgência feito pelos líderes dos partidos levou o projeto direto para o plenário. As 3 sessões para discussão e votação da matéria serão realizadas sempre às terças-feiras, às 5 da tarde. As novas regras para a prestação de serviços terceirizados, aprovadas pela Câmara no mês passado, estão em análise no Senado. O texto tem sido tema de audiências públicas em comissões e será debatido em sessão plenária nos próximos dias. A proposta aprovada pela Câmara não faz distinção entre a atividade fim e a atividade meio. Na prática, permite a terceirização de qualquer setor de uma empresa. De acordo com o texto, a fornecedora de mão de obra terceirizada e a empresa contratante passam a ter responsabilidade solidária nas obrigações trabalhistas e podem ser acionadas na Justiça em conjunto. A contratante tem obrigação de fiscalizar se a contratada está em dia com os direitos trabalhistas. Quando a terceirização for entre empresas que pertençam à mesma área econômica, todos os trabalhadores serão representados pelo mesmo sindicato, mas acordos e convenções de trabalho não precisarão incluir os terceirizados. A empresa que fornece mão de obra terceirizada pode subcontratar trabalhadores de outra empresa em casos de serviços técnicos altamente especializados. As fornecedoras de mão de obra pagarão alíquota de 11% sobre a receita bruta para a Previdência Social. Vários senadores se manifestaram contra o texto aprovado pela Câmara. De cada 10 acidentes de trabalho fatais, 8 ocorrem entre trabalhadores terceirizados, devido à falta de treinamento e investimentos em qualificação. Eu diria que nunca ocorreu na história do país, nos últimos 50 anos, uma ameaça tão grande ao direito dos trabalhadores. Não podemos nos apressar. Não podemos, em nenhuma hipótese, abraçar iniciativas que venham a trazer prejuízos para os trabalhadores. Nós não podemos aceitar que se coloque agora para o Senado a imposição de aceitar essa pauta e votar essa pauta de afogadilho. Para a Confederação Nacional da Indústria, o projeto ajuda a modernizar as relações de trabalho. O processo de terceirização é um processo em que o Brasil já está engajado, que o mundo está engajado. Ele favorece a especialização,
ele favorece a produtividade. Se você quer realmente avançar, quer gerar empregos, quer garantir e dar qualidade ao emprego também, ao funcionário, você tem que regulamentar. Isso traz um problema, por exemplo, com o enquadramento sindical. Profissões que têm garantias históricas, como jornada de 5, 6 horas, passariam a ser terceirizadas para outras empresas que muitas vezes não se submetem a essa convenção coletiva. E por isso não tem a mesma jornada, não tem os mesmos salários, não tem os mesmos benefícios, ou seja, haveria uma clara precarização. A pessoa que ganha X passaria de um dia para a noite a ganhar X menos Y. Que tem que regularizar 12 milhões de trabalhadores terceirizados, que hoje estão jogados a Deus dará, sem nenhuma representatividade, sem nenhum direito garantido. E eu costumo dizer que a terceirização é a escravidão branca, porque nós são trabalhadores que só recebemos ordens, direitos quase nenhum. Que o Senado faça uma avaliação melhor do que na Câmara e olha mais para os trabalhadores. A regulamentação do serviço terceirizado deve ser votada em 4 comissões do Senado antes de ir a plenário. Para reforçar o debate sobre o projeto de lei, o presidente Renan Calheiros convocou uma sessão temática com representantes da Justiça do Trabalho, das centrais sindicais e dos empresários. A presidente Dilma Rousseff vetou parte do projeto que permite incluir nos quadros da União os servidores que trabalhavam no Amapá e em Roraima de outubro de 88 a outubro de 93, quando ainda eram territórios federais. A proposta também contempla servidores de Rondônia. Entre os vetos está o dispositivo que estendia aos militares inativos, aposentados e pensionistas os mesmos direitos e benefícios dos servidores federais. A presidente também vetou o ponto que equipara a remuneração dos fiscais tributários locais à dos auditores da Receita Federal. Ainda ficou de fora do texto sancionado o artigo que garantia aos bombeiros e policiais militares dos ex-territórios os mesmos salários dos policiais militares do Distrito Federal. E voltamos a falar das últimas homenagens ao senador Luiz Henrique, que faleceu na tarde deste domingo após ter sofrido um infarto em casa enquanto almoçava. Chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. O parlamentar tinha 75 anos. Além de senador, desde 2011, Luiz Henrique foi prefeito de Joinville, deputado federal e estadual e governador de Santa Catarina. Luiz Henrique da Silveira nasceu em 25 de fevereiro de 1940 em Blumenau. Formou-se em Direito e iniciou sua vida pública em 1971. Em 1987, assumiu o Ministério de Estado da Ciência e Tecnologia. Foi deputado estadual entre 1973 e 1975 e deputado federal durante 5 mandatos. Depois foi prefeito de Joinville por 3 mandatos. Entre 2003 e 2010, foi governador de Santa Catarina. Em 2011, foi eleito senador. No Senado, destacou-se pela atuação em vários projetos importantes. O último deles foi o da convalidação dos incentivos fiscais dados por estados a empresas. Mas a primeira grande influência de Luiz Henrique foi como relator da medida provisória do Código Florestal. No Senado, sua trajetória também ficou marcada pela disputa à presidência da Casa, enfrentando o colega de partido, o senador Renan Calheiros. Veio da escola do grande líder Ulisses Guimarães, cuja lição maior é mais do que atual. O povo nos convocou para fazer mudanças. Ou mudamos, ou seremos mudados. No Senado, ele era membro das comissões de Assuntos Econômicos, de Constituição e Justiça e de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle. Luiz Henrique deixa mulher e 2 filhos. Ocupará a cadeira de Luiz Henrique no Senado o primeiro suplente na chapa, Dalírio Beber. Com a morte do senador Luiz Henrique, assume a vaga na representação de Santa Catarina no Senado Federal o primeiro suplente Dalírio José Beber. Aos 66 anos, Dalírio é natural de Massaranduba, conhecida como a capital catarinense do arroz. Empresário do setor imobiliário em Blumenau e advogado, Dalírio foi presidente da Agência de Fomento do Estado, o BADESC, de 2007 a 2011. Em seguida,
presidiu a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento até o ano passado. Presidente de honra do PSTB no estado, reforça a bancada tucana na casa, que passa a contar com 12 senadores. O Senado agora volta a qualquer momento com outras notícias. E se você quiser receber informações da programação da TV Senado, se inscreva no nosso canal do YouTube. Acesse youtube.com/TV Senado. Até a próxima.